que eu estou tendo o privilégio de poder voltar aqui 11 anos depois da última vez que aqui estive, um culto que eu tive a honra de ministrar a palavra. Naquele culto, pastor Fabiano estava comigo, pastor Marco já apresentou o pastor Fabiano é o vice-líder da igreja, do ministério, que o Senhor me deu a graça de pastorear, dando continuidade a um legado que o meu pai, eu costumo dizer, escolheu algo pelo que viver e morreu por isso, dedicou a sua vida integralmente ao reino de Deus e teve o privilégio de morrer ministrando a palavra de Deus. E quando eu digo privilégio, eu digo porque era um sonho dele, era uma palavra que ele sempre falava, e isto confirmou que foi uma vida inteira dedicada ao reino de Deus, ao ministério, ao sacerdócio que Deus lhe confiou, e eu colhendo o que ele semeou, e não só ele quanto tantos outros, e com uma responsabilidade de levar adiante aquilo que me foi confiado, guardando no coração uma esperança, que o meu pai sempre falava. Ele dizia: eu vou na frente de vocês, mas eu estarei esperando vocês debaixo da árvore da vida. E ele dizia: você vai chegar lá, vai conhecer Jesus, vai rever tanta gente, e quando quiser me encontrar, eu vou estar debaixo da árvore da vida. Eu creio nisso. Tem uma canção que diz assim, né? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei, a minha mãe está aqui ainda, graças a Deus, mas se partir primeiro, antes de Jesus voltar, lá verei, né, Isaac e Jacó, lá verei o meu Senhor. Então nós temos a certeza que para nós, aqueles que servem ao Senhor e somos igreja do Senhor Jesus, a morte ela não é um fim, ela é um portal, ela é uma entrada, ela é um acesso a um novo lugar. Mas aqueles que morreram acreditando que o Senhor Jesus certamente vive, pregando o seu evangelho, deixaram para nós uma responsabilidade, um legado. Muitos ainda trabalhando efetivamente. Estou vendo aqui o pastor Chiquinho, o pastor Francisco. Eu lembro do pastor quando era chamado de irmão Chiquinho, a irmã Ana, né, o Ricardo, que é um amigo da vida inteira já, a Aline, pastor Marco, parabéns por esse trabalho, né, por estar à frente da igreja, por me confiar aqui. Muito obrigado a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Pastor Chiquinho, obrigado por cuidar tão bem da igreja de Jesus. Eu sei que o seu negócio é com Jesus e Ele vai te recompensar, mas em nome de Jesus eu lhe agradeço também por essa oportunidade que o Senhor me dá hoje, fruto de um trabalho semeado, de uma colheita, já há 23 anos, né, pastor? Você estava aqui no dia da inauguração. Que alegria, que bom poder voltar. E vocês, igreja, obrigado por estarem aqui. Vamos juntos celebrar o nome de Jesus nessa noite. E o meu desejo é que o Senhor fale ao teu coração poderosamente através da sua palavra. Amém? Então você que tem Bíblia, eu quero te convidar a abri-la no Evangelho escrito por Mateus. O pastor já leu tanto Mateus hoje aqui, ficou só ali por Mateus e só me confirmou no coração que eu estou pelo lugar certo aqui, que o Senhor está falando conosco. E o texto que eu quero ler para você está em Mateus capítulo 12, ou melhor, 13, Mateus capítulo 13, que alegria ouvir folhas, para lá e para cá, prova que esse povo gosta da palavra, lê a palavra. Hoje nós estamos num tempo mais tecnológico, alguns ligam a Bíblia, outros ainda abrem, né? Mas está valendo, o importante mesmo é que a palavra esteja no coração. Se ela estiver no coração, a gente não peca contra o Senhor. Mateus capítulo 13, o verso de número 24, diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isto, respondeu ele. Os servos lhe responderam, ou lhe perguntaram: Senhor,
quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês podem também arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados, e depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Pai, nós te damos honra, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço que o Senhor nos abra, Senhor, o teu coração e revela o teu coração a nós, por meio da revelação que há na tua palavra, o teu Espírito vivificando a letra, Senhor, e trazendo compreensão, aplicação, entendimento para o nosso caminho, luz para o nosso caminho, Senhor, e que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas, não para ser adaptada a nós, mas principalmente para transformar os nossos corações. É o que desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu vinha para cá meditando sobre o que falar, e o que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que eu ainda não ministrei, e pretendo inclusive ministrá-la no culto de ceia, lá onde eu pastoreio, em Itajaí, no próximo domingo. E a gente, como pastor, a gente sempre tem, a leitura da palavra, e temos algumas palavras para ministrar, mas eu gosto de pedir ao Senhor aquela que seja pontual, aquela que seja para o local, aquela que seja do Espírito de Deus. E apesar de ser uma palavra de ceia para nós no domingo, eu me sinto muito à vontade de pregá-la aqui, primeiro porque eu estou diante da Igreja de Jesus, e a Igreja de Jesus, ela é supradenominacional, ela não tem uma placa denominacional, ela tem um cabeça, o seu Senhor. Segundo, porque eu me sinto em casa, estou num lugar onde eu me sinto à vontade. A gente sabe quando a gente é amado, quando a gente é querido, e por essa família eu sou querido há muito tempo, mais querido do que merecia ser querido, mas a verdade é que por muito tempo eu sei que vocês também oraram muito por mim, para que eu esteja onde eu estou hoje. Eu sei que eu sou fruto de muita oração, de muita gente que, meu pai costumava dizer, eu não criei os meus filhos para irem para o inferno, e ele orava muito isto na oração da família, com a igreja, ele orava pelas famílias da igreja, e orava pela dele também, dizendo, os meus filhos servirão ao Senhor. E a verdade é que a palavra se cumpre, e a palavra diz que quando cremos no Senhor, seremos salvos nós e a nossa casa. Então estou aqui hoje tendo o privilégio de ministrar a palavra de Deus e compartilhar com você uma palavra que, para mim, ela é muito importante, impactante, porque ela é um norte para a minha vida pastoral e ministerial, para aquilo que o Senhor me chamou para realizar. Eu carrego algumas mensagens do Senhor Jesus sobre o meu coração, e uma delas está em Mateus capítulo 12, que é uma célebre frase que Jesus cita, quando ele disse assim, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu não sei para você, mas para mim eu guardo isto na vida. E é importante que se diga que Jesus estava falando a respeito dele, a respeito do seu ministério, a respeito do seu ensino, a respeito do seu reino, a respeito daquilo que ele veio trazer do Pai para nós, e que nos dá então acesso a esse lugar de justiça, de paz e de alegria. E Jesus então disse, aquele que não está comigo está contra mim. Certa vez Jesus estava conversando com João, e João disse a ele, mestre, nós tentamos impedir um homem que estava expulsando um espírito maligno em teu nome, porque ele não era um dos nossos. E Jesus disse a ele assim, não o impeça, porque aquele que não está contra você, está a favor de você. O que eu entendo quando Jesus fala que aquele que não está comigo, está contra mim, Jesus está falando de algo muito mais profundo do que uma relação física, muito mais do que uma geolocalização. Ele está falando de algo relacionado ao coração. Ele está falando de um relacionamento de intercessão, de coração, de um propósito mútuo.
que nós temos com pessoas que muitas vezes nós até gostaríamos que estivessem perto de nós, mas infelizmente por vários motivos não estão fisicamente dizendo, mas oram por nós, gostam de nós, acreditam em nós, militam a mesma causa que militamos. A igreja de Jesus mesmo, ela não consegue, porque não nos é dado como igreja de Jesus, a virtude, o poder da onipresença. Nós estamos como igreja do Senhor, espalhados por muitos lugares de todo o mundo. Entretanto, somos um único povo, que temos uma única missão, que falamos em um único nome, e é o nome que está sobre todo nome, e este nome é poderoso para mudar histórias, salvar aquele que está perdido. Então nós estamos afastados fisicamente, mas somos unidos como povo de Cristo. E se somos o povo de Jesus, se estamos com Ele, estamos a favor dEle, e estamos do lado certo. E foi refletindo sobre isto que me veio no coração essa palavra, que eu acabei de ler para você. Porque esta palavra, ela fala de uma analogia que Jesus Cristo fez em relação ao seu reino, que o seu reino, ele é semelhante a um homem que planta uma boa semente sobre a terra, e esta semente vai germinar, e essa semente vai dar fruto, e esta semente é representada pelo trigo, e Jesus comparou os filhos do reino, os filhos de Deus, como trigos, que se refere à nutrição, à alimentação, à mesa. É o lugar onde nós estamos, é o propósito que nós temos. Nós temos um propósito: alimentar nações. Nós temos um propósito: sermos fontes de nutrição. O Brasil, naturalmente falando, carrega uma palavra de ser um celeiro para o mundo. O Brasil já é um celeiro para o mundo. O Brasil hoje, na sua agricultura, no seu agro, alimenta em torno de 1 bilhão de pessoas em torno de todo o mundo, e pasmem, nós usamos apenas 7% da nossa terra, do nosso território para a agricultura. 7%, a Europa, só para você ter uma ideia, usa 60%, e nós alimentamos 1 bilhão de pessoas. O Brasil nos próximos anos, especialmente diante dessa questão de guerras, de rumores de guerras, palavra de Jesus que diz que nos últimos dias serão dias assim. Eu vindo para cá hoje ainda, ouvindo, hoje à tarde, quando eu estava em casa me preparando, ouvindo o jornal, um navio saiu da Ucrânia carregado de trigo, para alimentar o Líbano, que está passando uma forte recessão, porque eles dependem. Então entraram num acordo, a Rússia e a Ucrânia encheram um navio para levar, porque o povo já está passando fome. O mundo está colapsando, mas o Brasil tem uma palavra: ser um celeiro, um lugar de alimentação, naturalmente falando. Mas todas as coisas naturais são sombras das coisas espirituais. Mais importante do que a alimentação do corpo físico é a alimentação do espírito, e neste país em que nós estamos, nós também carregamos uma palavra, de sermos um celeiro de avivamento, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com poder de Deus e capacidade do Espírito, de ir a nações como missionários, como pastores, como evangelistas, como profetas, como homens e mulheres que são trigos, que alimentam. Então a primeira coisa que eu gostaria que você cresce, é que você é uma boa semente. E eu quero crer, e eu creio, que eu estou num lugar, que nós temos boas sementes, gente que Jesus chamou de trigo, gente que Jesus, na explicação da parábola do joio e do trigo, ele disse que o homem que semeia a semente é o filho do homem, a lavoura, o campo é o mundo, e a semente são os filhos do reino, são os filhos de Deus, somos nós, igreja do Senhor Jesus, um povo que nas mãos do Senhor Jesus, o grande semeador da parábola do semeador, saiu a semear,
E este povo vai frutificar em nome de Jesus. Agora é importante que a gente reflita um pouco sobre a semente. A semente nunca é o que ela será, na sua aparência. Porque o que a semente carrega está no seu interior. A semente aparentemente nunca é o que ela será. Porque semente não tem a ver com aparência, semente tem a ver com essência. E é o que de fato o Senhor procura quando olha para dentro de nós, a essência do seu espírito, a essência do seu caráter, a essência do seu ser, ainda que externamente não aparente, e sempre será assim. Eu carrego uma palavra ministerial sobre a minha vida, que eu seria no meu ministério como uma palmeira, que daria frutos, que o Senhor reergueria, que o Senhor abençoaria. E hoje, 10 anos, 11 anos, já de caminhada cristã com o Senhor, já existe pelo menos um talo, em que alguém olha assim, eu acho que é palmeira. Vamos ver se vai frutificar mesmo, flor grande, viçosa, mas eu acho que já é palmeira. Mas há 10 anos atrás, era só uma semente. E por ser só uma semente, muita gente não acreditou. É por isso que tanta gente não acredita em você também. Mas a questão não é o que você parece. A questão é o que você é na sua essência, é o que você se tornará no Senhor. Talvez não pareça hoje, na realidade que você vive, na vida que você está, na circunstância que você atravessa, na adversidade que você enfrenta, talvez as circunstâncias hoje não aparentam ser um local favorável, ou de fato vá acontecer o que o Senhor prometeu, mas você já tem a essência, você já tem o Espírito Santo de Deus. Em algum momento isso vai brotar. Em algum momento isto vai florescer. Em algum momento, aquilo que você foi criado para ser, será externalizado, mas não se preocupe com a aparência. Preocupe-se com a essência. Essa semana eu estava na internet conversando com as pessoas, eu sempre abro caixinhas de perguntas lá na rede social, gosto de interagir, e me fizeram uma pergunta sobre a amizade, e o que é amizade, como escolher a amizade, e eu usei uma frase que depois polemizou, assim, que as pessoas começaram a me mandar mensagens, e perguntando e falando, e na frase eu disse assim, eu prefiro me relacionar com um pecador confesso, do que com um santo vaidoso. Porque um pecador confesso, a obviedade é que está arrependido, a obviedade é que quer transformação, a obviedade é que está entregue, confesse os seus pecados uns aos outros. A maior prova de arrependimento é a confissão, é você não esconder mais nada, é você reconhecer, é você não se justificar, mas aceitar. Porque confissão não é justificativa, confissão é, Senhor, eu sou o que sou, é isso aí mesmo, é desse jeito que eu estou, mas eu não quero mais ser, se tiver jeito para mim, eu estou aqui. Encontrará misericórdia. Jesus mais ou menos explicou isso quando ele disse que existiam duas pessoas fazendo uma oração, um pecador, um publicano e um vaidoso fariseu que dizia no seu íntimo, Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como esse publicano pecador que faz o que faz, mas eu sou um homem que ora, que jejua, que dá dízimo. E aí o Senhor disse a ele assim, mas, explicando para o povo, quem foi para casa justificado? Enquanto o pecador dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um vaso de barro, falho. Mas aonde há confissão, ali há misericórdia. Então quando você encontra alguém que sabe a sua realidade, a sua fragilidade, a sua natureza, mas entrega-se genuinamente ao Senhor,
ali está um potencial de viver coisas extraordinárias. Uma semente que aparentemente não é o que será, mas na sua essência já carrega o seu DNA. E o teu DNA é o DNA do céu. O nosso DNA é que de lá viemos e para lá voltaremos. Céu não é destino, céu é origem. Nos encontraremos com o Senhor um dia, mas não nos esqueçamos que o que somos hoje já viemos dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele traz a existência, ele cria, ele gera, ele formou. Ele já chamava pelo nome, antes mesmo de formar, já tinha um propósito maravilhoso, ou seja, uma boa semente. Agora, olha que coisa interessante, Jesus está falando que na lavoura, onde existe uma boa semente chamada trigo, também tem uma outra espécie de planta que é danosa, que é infrutífera, que parece, mas não é e nunca será, que é o joio. É importante a gente fazer uma relação, talvez você já tenha estudado muito sobre isso, ou já ouviu falar sobre isso, que o joio e que o trigo, eles se parecem muito na sua primeira etapa, na sua primeira fase. São semelhantes. E de tão semelhantes que são, enganam até aqueles que são experts no assunto. Jesus está dizendo que quando é semeado o trigo, o joio só é percebido que foi semeado também na lavoura, quando o trigo brota. Então tem um tempo onde parece ser a mesma coisa, mas não são. Mas existem sinais que apontam. O trigo, por exemplo, ele cresce para cima, apontado para o alto. O joio, ele cresce sem foco, sem apontamento, sem direção, para qualquer lado. Eu acho que nós que somos filhos de Deus, o nosso alvo é o alto. O nosso foco é o alto. A nossa oração é com o olho para o alto. O nosso desejo é pelas coisas do alto. A nossa maior esperança virá do alto. Jesus. Então, como trigo, nós estamos crescendo, olhando para o alto, avançando para o alvo, crendo que é do alto que nos virá o socorro. É por isso que o salmista disse: ergo os meus olhos para o alto e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O trigo tem uma característica, ele não somente aponta para o alto, mas as suas raízes se firmam na terra de uma forma a extrair toda a nutrição, todos os minerais, toda a capacidade que a terra oferece para que a semente germine. Nós carregamos uma promessa do Senhor: cresçam, multipliquem-se, avancem, dominem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Não é para amar a terra, não é para querer ficar na terra, não é para se vangloriar com as coisas da terra, não é para se tornar alguém que ama as coisas da terra e terrenas, mas é nessa terra que o Senhor quer começar uma grande obra na sua vida. Esse lugar que o Senhor te semeou, e talvez você diga, terra arrasada, terra desértica. Talvez esse lugar onde você está, e você está tentando amaldiçoar, ou está amaldiçoando, ou está entristecido, ou não está entendendo, ou está murmurando, ou está reclamando, dizendo: Senhor, se eu sou uma boa semente, se Tu tens algo para mim, se o Teu amor está sobre a minha vida, eu não estou entendendo a terra.
porque o lugar que eu estou, Senhor, não tem perspectiva. Guarde uma coisa no teu coração, o pastor aqui falou algo com muita sabedoria. Quando ele disse o seguinte: você é a bênção. Entenda uma coisa, é você que carrega a bênção e não a terra. Abraão floresceu no deserto, porque ele entendeu que a bênção estava com ele e não com o lugar. E quando você entender que a bênção do Senhor está sobre você, a terra será abençoada por você. Seja um homem e uma mulher de raízes profundas. Se o Senhor te semeou nessa igreja, aprofunde-se. Se o Senhor te deu uma empresa, aprofunde-se. Se o Senhor te deu um relacionamento, aprofunde-se. Se o Senhor te deu um trabalho que você sonhou durante tanto tempo e a porta se abriu, aprofunde-se. Porque nós vivemos o efeito negativo de uma geração chamada geração líquida. Uma geração que está adoecendo porque é uma geração que não produz relacionamento, é uma geração que não se estende em relacionamentos, é uma geração que fica muito na superfície de todas as coisas. E saúde mental, saúde espiritual, saúde existencial, vem de relacionamentos, vem de raízes, vem de profundidade. Feliz é o homem e a mulher que tem um amigo de infância, já sendo um velho. Feliz um homem e uma mulher que tem amigos que já caminham uma jornada, que lhe conhecem. Feliz o homem e a mulher que tem um cônjuge que só no se olhar já sabe. E isso se constrói com longevidade, isso se constrói com profundidade, isso se constrói com relacionamento. O joio, por outro lado, ele é expansivo, folgado, intrometido. As raízes do joio, ela não é uma raiz que se aprofunda, ela é uma raiz que se espalha, se embrulha, se embaralha. E começa a prejudicar os outros porque não sabe o seu lugar. O joio é aquela pessoa lá do local que você trabalha, que se mete na vida de todo mundo, que está num departamento e sabe da vida de toda a empresa, e se mete em todos os lugares e não sabe se portar. Mas nós somos uma boa semente. Nós somos um povo que aquilo que o Senhor coloca na nossa mão vai multiplicar, vai florescer, vai acontecer. O dono da terra coloca na nossa mão e de tempos em tempos ele volta e se alegra, porque aquilo que ele colocou na nossa mão multiplicou-se, porque nós somos trigo. O trigo do Senhor. O povo de Deus. Você sabe que Jesus fala uma coisa aqui que chama atenção. Jesus disse que quando todos dormiram, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Fala para o teu irmão assim: pode dormir, mas não durma demais. Dormir é uma necessidade. Dormir é fundamental para ter vida. O sono é renovador. O sono revigora. Quando nós temos insônia ou passamos uma noite em claro e quando por algum problema a gente não consegue dormir, como nós estamos no outro dia? Não há como não dormir. E é exatamente porque não há como não dormir que é impossível impedir que o joio seja semeado. Então, em toda lavoura que tem trigo, tem joio. E por que tem tanta gente escandalizada, entristecida, desanimada? Porque foi lá para aquela igreja e lá naquela igreja encontrou aquele filho das trevas. Porque está trabalhando
E aí agora alguém se levantou contra lá no trabalho e é um filho do cão. E eu estou usando a palavra de Jesus. Jesus chamou de filhos do maligno o joio. É impossível eles não existirem. Porque você tem que dormir. E o diabo não dorme. Só que não é porque o diabo não dorme, porque ele sofre de insônia, que você não vai descansar. Você vai descansar no Senhor. Porque maior é quem está com você do que aquele que está no mundo. O Senhor guarda e trabalha para aqueles que nele esperam e descansam. Enquanto você está dormindo, o Senhor está cuidando do teu sono. Mas o maligno está trabalhando e ele vai trabalhar. Não tema, mas também aceita que dói menos. Sempre haverá joio. E a maior parte das pessoas que paralisam o que Deus coloca na vida deles, paralisa porque se decepciona com pessoas. É impossível passar por esta vida sem decepções. É impossível. Então você precisa prestar atenção no que Jesus está falando. Quando todos dormiram, o inimigo veio, plantou e se foi, só para causar discórdia, só para causar confusão, só para causar distração, só para causar contenda. Ele faz isso, ele sempre vai fazer, e enquanto nós estivermos nessa vida, assim passaremos por ela, e quem não quiser sofrer decepção, morra. Porque essa é a realidade da vida. Agora o teu Redentor vive. E ele diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. E que no tempo dele, na maturidade dele, quando ele se posicionar, quem tem fruto glorificará o nome do Senhor, e ele separará o joio do trigo, e estabelecerá a justiça, e mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, e quem serve a Deus e quem não serve. E é nisso que você deposita a tua esperança. Não é na distração, porque tem problemas à tua volta e gente levantada e usada pelo diabo, mas é na certeza que você foi semeado num lugar e que Deus plantou coisas importantes em você, e chegará o tempo em que a colheita acontecerá para a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o joio vai ser semeado sempre. Tem trigo? Tem. Então vai ter joio também. E ele escandaliza, porque os homens, quando viram brotar o trigo e perceberam o joio, perguntaram para o Senhor: você não semeou uma boa semente? Sim, semeei. Então como que apareceu essa semente aí do joio? Quem fez isto? Foi o inimigo que fez isso. Aquele que nos acusa, aquele que nos persegue, aquele que fica bramando, procurando a quem possa tragar, o chato, foi ele que fez isso. E o Senhor quer que tiremos? Não toca. Lembra que as raízes do joio se espalham, se embrulham, se entrelaçam? Não façam isso, porque se vocês arrancarem o joio, vocês correm o risco de arrancarem também o trigo que é bom. Esperem o tempo da colheita. Quando eu enviarei os encarregados da colheita, os anjos de Deus, e eles sabem como fazer, e naquele momento eles certamente separarão o joio do trigo, mas espere o tempo designado para todo o propósito que há debaixo do sol, nesta terra. Aguarde no Senhor, esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor, não é o que disse o salmista? Aguarde, porque Deus não erra. Aguarde, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Aguarde, porque tem coisas que agora você talvez não compreenda. Mas quando acontecer, acontecerá no tempo de Deus, e quando acontecer você vai dar glória a Deus, porque aconteceu lá e não aqui. Confia no Senhor. Os guardiães,
os protetores, as pessoas que são piedosamente sinceras, que amam a igreja do Senhor, muitas vezes, quando elas veem o joio se manifestando, bate aquele senso de justiça, e a gente quer ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente sempre acaba tocando em trigo, porque o trigo, ele nasceu junto com o joio, ali é o território dele, ali é o mundo dele, ali é a vida dele, e ele acha que o joio é parecido com ele, é gente dele, e ele não entendeu ainda. Então, quando nós somos tomados por esse senso, e a gente vai lá e arranca, a gente acaba arrancando gente boa. Então espere, tem coisa que você já entendeu, tem gente que você já leu o Espírito, tem situações que você já discerniu claramente, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus fala que aqueles que são do Senhor não serão enganados, que os profetas do Senhor, o Senhor certamente sendo soberano e podendo fazer o que Ele bem entender, certamente Ele não fará sem anunciar aos seus servos. Então é por isso que tem coisa que você já sabe, você já leu, você já percebeu, e isso é uma dádiva, porque você não vai se frustrar mais do que o necessário, mas espera que Deus faz, espera que Deus exerce, espera que Deus sabe. Diz a palavra que chegará um tempo em que haverá a colheita, e tem mais uma curiosidade aqui no texto. Jesus disse que quando chega a hora da colheita, quem colhe primeiro é o joio. E é por isso que antes de uma grande alegria, parece que tem tanta turbulência na tua vida. E é por isso que quando você está às portas para viver um grande de Deus, e um novo tempo de Deus, parece que o inferno se levanta contra. Porque o Senhor já começou a colheita, e o Senhor começa tirando o joio e o enrolando e amarrando o joio. O joio se destaca primeiro. E é por isso que a palavra de Deus fala, que aqueles que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. E é por isso que Paulo disse aos Gálatas, que aqueles que semeiam para a carne, da carne colhem destruição, aqueles que semeiam para o Espírito, do Espírito colhem a vida eterna. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É por isso que Salomão falou aos Eclesiastes, o fim das coisas é melhor do que o seu princípio, o paciente é melhor do que o orgulhoso. Porque quando começa o tempo da colheita de Deus sobre a nossa vida, a impressão que temos é que perdemos todo o tempo anterior. Agora que estava chegando a minha vez, todo mundo se levantou contra. Não é, porque o Senhor está separando primeiro o joio. Espera, trigo. Espera. Porque o lugar do joio é na fornalha ardente. O lugar do trigo é no celeiro do Senhor. E a palavra de Deus para nós é essa. Depois de colher o joio, amarrar em feixes e lançar para ser queimado, então os anjos do Senhor vêm, colhem o trigo e o levam para o celeiro do Senhor. O celeiro é a glória, o celeiro é a redenção, o celeiro é o valeu a pena, o celeiro é até aqui me ajudou o Senhor. O celeiro é o lugar onde você de fato cumprirá o propósito pelo qual Ele te criou. O celeiro é o fim das coisas. O celeiro é você sendo nutrição, é você sendo mesa, é você sendo bênção. Mas tem o processo. Eu e você sabemos que Deus faz milagres. E que existem coisas que para Deus fazer na nossa vida são emergenciais e dependemos de um milagre. Ou é hoje ou amanhã não estaremos aqui. O que cabe milagre, o que necessita de milagre, Deus fará milagres. Agora entenda uma coisa, na maior parte das demandas da nossa vida, nós não precisamos de milagre, nós precisamos de processo. E é somente o processo que nos amadurece. É por isso que a palavra fala, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque a prova da vossa fé produz perseverança.
A perseverança, ela produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz a esperança não nos decepciona. A perseverança nos torna maduros e íntegros e não nos faltará mais nada. Então são processos de Deus para fortalecimento e entrega daquilo que Ele de fato já preparou para nós, antes mesmo de nascermos. Porque quando Ele semeou a sementinha, Ele já sabia o que seria. O dono do campo não errou na semente. O maligno é que vem e tenta bagunçar, jogando no meio do campo também, entra. Mas aquele que tinha você na sua mão, ele não errou quando te semeou. Ele sabe que apesar de você não parecer o que será, você já tem um DNA, uma essência. E o que você é capaz de fazer nele. Então, no processo de Deus, as coisas certamente acontecerão. Quem é trigo aqui em nome de Jesus? O tempo da maturidade do Senhor. Quando vem o tempo da colheita, os anjos do Senhor, que são os servos de Deus, espíritos ministradores do Senhor, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui crê em Jesus? Jesus aqui está falando prioritariamente do fim dos tempos, do fim desta era da humanidade, quando chegará o grande dia do Senhor, e Ele virá cercado de milhares dos seus anjos, e em grande poder e glória, soarão a trombeta e nos chamarão para com o Senhor, e naquele dia se cumprirá efetivamente, literalmente, essa palavra que nós acabamos de meditar sobre ela, aonde o Senhor, através dos seus anjos, separará da terra, do mundo, os seus eleitos para si. E aqueles que negaram a justiça, aqueles que abandonaram o Senhor, aqueles que não creram no seu nome, aqueles que preferiram a iniquidade, então feixes amarrados como joio e lançados fora. A palavra é prioritariamente profética para um tempo que virá, mas todos nós sabemos que na existência natural nossa, humana, nós também passamos por períodos de semeadura e de colheita. Períodos naturais da nossa vida em que a gente semeia, em que a gente colhe. E nesse processo, Deus, no nosso coração, a sua palavra é chamada de semente. Semeia boa semente em nós, semente frutífera, semente poderosa, semeia no nosso coração, nos nossos processos, mas a gente dorme, a gente se distrai, a gente às vezes está desacreditado, às vezes a gente dá aquela sonolência. Paulo chegou a dizer para quem dorme demais: desperta, ó tu que dormes, levanta-te, Cristo resplandecerá sobre ti. Então durma, só não durma demais, mas também não tenha medo de dormir. Mas vai dormir, e quando dormir, inevitavelmente o maligno vai semear semente ruim. E essa é a realidade de alguns de nós aqui. Tem semente boa, colheita abundante para ser colhida. Mas tem também joio aí dentro do coração. Tem semente maligna. Tem semente de dúvida, semente de incredulidade, semente de decepção, semente de amargura, semente de abrolhos, de espinhos. Sementes que ficam se entrelaçando com aquilo que é bom. E que quando brotou aquilo que é bom, brotou também aquilo que é ruim, também apareceu. E agora você está aí com o teu coração cheio de boas colheitas, mas tem coisas que precisam ser retiradas. A boa notícia é que eu creio que o Senhor nessa noite tem no mínimo um anjo para cada um de nós. E eles sabem como colher. E eles sabem como separar.
e eles sabem exatamente como deve ser feito. E esta noite o Senhor marcou para que tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é joio, seja tirado. E que a gente possa voltar para casa com o coração limpo, só com trigo, para vivermos um novo tempo, de uma nova colheita, de um processo, que para muitos de nós aqui está findando. Enquanto estivermos vivos, teremos processos de semeadura e de colheita. Semeia, colhe, depois prepara a terra de novo, semeia de novo, colhe, e assim nós vamos vivendo. Mas em cada período destes, quando o Senhor determina o tempo da colheita, Ele vem com seus anjos, tira tudo que não presta, porque vai ficar em nós somente aquilo que for para a glória do nome do Senhor. Esse é o tal do processo da santificação, que não é instantâneo, é até que o Senhor Jesus Cristo volte. Sabe quando é que termina o processo da santificação? Com o corpo transformado. Só quando o corpo for glorificado, então estaremos prontos. Até lá, o Senhor vai, de tempos em tempos, limpando, colhendo o que presta, jogando fora o que não presta. E os anjos do Senhor, pela sua servidão àquele que vive e reina, vêm até nós e fazem esse trabalho. Eu quero te convidar nessa noite. Lembra que eu comecei a mensagem dizendo que uns espalham, outros juntam. E que só existem dois tipos de pessoas no mundo. Só dois tipos. Quem está com Jesus e quem está contra Jesus. Quem é trigo e quem é joio. Só esses dois tipos de pessoas existem. E quem é que está com Jesus? Quem ajunta. Quem é que está contra Jesus? Quem espalha. Qual é o indicativo de gente que espalha? Gente que espalha é gente de facção, é gente de murmuração, é gente de reclamação, é gente incrédula, é gente de contenda. Provérbios 6, a palavra do Senhor diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, corações inclinados para a perversidade, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que levanta mentiras e calúnias contra os outros, e aqueles que causam discórdia entre os irmãos. Isso é gente que espalha. Mas esse povo não veio em nome de Jesus. Só tem gente que junta aqui. Gente que junta é gente pacificadora. Gente que junta é gente que busca a pureza. Gente que junta é gente que tem o ministério da reconciliação. Gente que junta é gente que teme a Deus. Gente que junta é gente que crê no nome do Senhor. Gente que junta é gente que sai numa quarta-feira podendo fazer qualquer outra coisa, mas escolheu estar na presença do Senhor. Gente que junta é gente de Deus, e gente de Deus haverá para eles uma grande e abundante colheita. E eu queria deixar essa palavra para você. Te convidar a você ficar de pé nesse momento. E perguntar para você: é o teu coração que tem uma boa semente aí? E que você sabe que foi o Senhor que plantou? É o teu coração que você sabe que carrega propósito de Deus, promessa de Deus? Mas é também o teu coração que no meio do processo colocaram aí coisas que amargaram, contaminaram? No meio do processo você deu aquela dormida, cochilou e não tem jeito, o maligno veio. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vem, ele joga a semente, só que ele perde o tempo dele, porque o Senhor conserta, o Senhor restaura, os anjos do Senhor limpam, e a seara continua fértil, para um tempo de colheita abundante, e para um tempo de uma nova semeadura. Então eu quero te convidar, não sei se eu posso convidar os irmãos para a gente orar, posso? Quanto esse louvor abençoado, aliás, que louvor abençoado.
Quando eu estive aqui há 11 anos atrás, não tinha ninguém. Era o Ricardo e a Aline. Né? Por favor. 2 já está valendo para Jesus chegar. Mas a gente fala isso porque é sofrimento. Eu me lembro do sofrimento deles. O pastor Fabiano tocou bateria naquele dia. Aprendeu na hora e foi tocar. E hoje esse louvor maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus por vocês. Glória a Deus por essa igreja. Porque o louvor, na verdade, é o reflexo da igreja. Né? Fértil, nutritiva, avançando, cheia de boas sementes. Mas eu sei que o Senhor marcou essa noite para fazer uma grande colheita na nossa vida, daquilo que Ele mesmo semeou. Mas essa colheita, para acontecer, não pode se misturar com coisas que o maligno semeou. Então, se você está aqui nessa noite, e você é essa pessoa que eu comecei falando lá no início, eu confesso, Senhor, lá naquele, talvez você sabe o dia e a hora, em que uma semente maligna foi semeada. De lá para cá isso tem te incomodado. Hoje é dia do Senhor jogar fora. Porque só vai ficar na tua vida o que for para glorificar o nome do Senhor. Então hoje é o dia que os anjos do Senhor prepararam para arrancar falta de perdão, angústia, decepção, amargura, intriga, discórdia, contenda. Hoje é o dia para o Senhor arrancar tudo isso que talvez esteja aí dentro. Não foi Deus que semeou, não foi você. Foi o maligno nas nossas distrações, mas o Senhor é bom e arranca hoje. Só vai ficar o que for para a glória do Senhor. Amém? Eles vão fazer um louvor e enquanto eles estiverem louvando, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente. Se o Senhor está falando com você, se a palavra é para o teu coração, eu quero orar junto com você. Orar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo Jesus.